Eu cumprimento a igreja com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Nós temos vivido... Acende um pouquinho. Nós temos vivido dias difíceis. Os últimos dias, feito nós temos visto aí tudo o que tem acontecido. E hoje, pela manhã, na escola bíblica dominical, nos estudos que estávamos fazendo, nós falamos um pouquinho a respeito de quando Deus tirou o povo do Egito, depois de 400 anos naquele povo do Egito, 40 anos andando no deserto, Moisés ali agora já no finalzinho da vida dele, talvez nem um mês depois, Deus fala com Moisés, sobe no Monte Pisga, que você vai morrer lá. Sobe, só sobe, e você vai morrer. Mas antes de Moisés subir, Moisés vê a necessidade de relembrar e escrever para aquele povo quem era Deus. Aquele povo tinha passado 400 anos, mais 40 caminhando no deserto, vendo as obras e as coisas que o verdadeiro Deus estava fazendo, mas eles iam entrar em Canaã agora, uma terra cheia de vários ídolos, vários deuses. E Moisés começa a escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Moisés começa relatando a criação. Moisés começa relatando para aquele povo, olha, no princípio, é a primeira palavra que tem na Bíblia, no princípio. E Moisés ali agora abre um leque da criação para mostrar para aquele povo quem era Deus. E quem foi que tirou eles do Egito, da casa da servidão, e estava levando eles para entrar na terra prometida? Que esse Deus é ciumento, que esse Deus é poderoso, e que esse Deus que no princípio criou todas as coisas, era para eles entenderem e compreenderem que tudo o que estava acontecendo estava debaixo das mãos de Deus. E tudo que iria acontecer, aonde eles entrassem, que eles não precisavam ter medo de assombração. Eles não precisavam ter medo, suponhamos, de mula sem cabeça, saci pererê, sombra que passa dentro de casa, que às vezes você cisma que você viu alguma coisa, que não precisava ter medo, que aquele que criou todas as coisas, ele é o Senhor. E Moisés está mostrando ali a importância daquele povo para Deus. E quando Moisés faz isso, Moisés parece que ele está nos dizendo para os nossos dias de hoje. Muitas das vezes nós temos vivido com a nossa consciência, com o nosso jeito de ser, às vezes nos condenando e nos acusando. Quando Deus disse para Caim e para Abel que os dois, depois da queda, os dois vão oferecer sacrifício a Deus, como se diz, para poder expiar a culpa. Abel oferece um sacrifício que o Senhor se agrada, mas Caim não. Deus vira para Caim e fala para Caim, olha, se fizeres bem feito, não serás aceito. Então, o que nós temos que trazer para a nossa vida nos dias de hoje, nesses dias onde o medo tem sido a prioridade, colocar o medo entre um irmão e outro, entre um e outro, entre um ser vivo e outro, é entendermos que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele nos criou no princípio e Ele sabe o nosso início e sabe o nosso fim. E que muitas coisas que estão acontecendo, nós não precisamos nos preocupar se nós entendermos e compreendermos quem é verdadeiramente Deus. Que esse Deus que é soberano, Ele não deixa cair uma folha da árvore sem a permissão dEle. Ninguém vai morrer
ninguém vai adoecer, ninguém vai acontecer nada com ele, se primeiro Deus não permitir. Se Deus não der autorização, nada acontece. Você vai passar por onde você tiver que passar. Vai cair 1000 à tua direita, 1000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. É promessa do Senhor para as nossas vidas. E quando nós começamos a entender isso, nós vimos as necessidades que temos de conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. E é sobre esse tema, a necessidade de conhecermos as Escrituras, é que eu quero estar falando um pouquinho nessa noite com vocês. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia comigo em Mateus 4, versículo 4. Se fizermos as coisas bem feitas, o Senhor se agrada. Ele vai prolongar os nossos dias sobre a face da terra. E em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando nós observamos o que diz aqui, parece que Jesus está falando para cada um de nós, no meio dessa pandemia, no meio dessa loucura que o mundo aí está, Jesus está dizendo para nós, Mateus 4:4, ele, porém, respondendo, disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus disse isso para o inimigo, Jesus está falando, olha, basta. A palavra de Deus é que é suficiente. Curva sua cabeça por um instante. Querido Deus e amado Pai. Pai, graças te dou por essa oportunidade. O Senhor me concede, ó Pai, para aqui estarmos reunidos com os teus servos, com os teus filhos. Nós vamos ler alguns versículos, ó Pai, da tua palavra. Abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para entendermos, ó Pai, que a nossa vida está guardada, está escondida no Senhor. E o Senhor conhece, ó Pai, os nossos medos, as nossas frustrações, o nosso assentar, o levantar, o ir e o vir. E a tua palavra diz, ó Pai, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não nos proteger nesse mundo mau, Senhor, nós não vamos resistir. Por isso, ó Pai, eu te peço a tua unção, a tua graça, a tua proteção para a tua igreja, para os teus servos, para os teus filhos, para aqueles, ó Pai, que têm procurado fazer a coisa direito, para ser aceito diante de ti. Sabemos, ó Pai, que a salvação não é pelas obras. A salvação, primeiramente, ela vem do Senhor, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor tem nos guiado, nos protegido. E tudo isso, ó Pai, é mediante a fé. É lendo a Tua palavra, é conhecendo a Tua palavra, que nós vamos compreender quem é o Senhor e qual é os planos do Senhor para as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Derrama, Senhor, a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder sobre a vida da Tua igreja. Abra, Senhor, o entendimento e a compreensão, para que todos venham a entender que não precisamos temer o mal, que nada acontece por um acaso, mas que o Senhor, ó Pai, é tudo nas nossas vidas. Pai, que o nosso eu caia por terra, mas que o Senhor venha ser tudo nas nossas vidas. Amém e amém. Jesus, quando ele diz aqui, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não estava dizendo aquilo ali pela primeira vez. Ele estava citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus está citando as palavras de Moisés lá do Velho Testamento, aonde o Senhor está nos mostrando lá
através dos lábios de Moisés, o Senhor está nos dizendo: olha, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. De tudo que sai da boca do Senhor é que o homem vai viver. Então nós temos que entender que nós somos criados, projetados, que existe um plano, que existe um sonho, que existe algo que o Senhor tem para cada um de nós, um objetivo. Quando o primeiro Adão falhou, errou lá no passado, o erro dele, o pecado dele foi imputado a todos nós. E quando eu comecei a dizendo aqui que Moisés vai explicar que no princípio criou Deus todas as coisas, se você pegar lá o texto de Gênesis, você vai ver que cada dia Deus criou uma coisa. Mas quando chegou no sexto dia, Deus criou o homem. Depois que ele tinha preparado todo o ambiente para que o homem tivesse uma vida tranquila, mas tinha que trabalhar. Não era para ele ficar na forgança, não. Deu ele um objetivo, ele tinha que trabalhar. Deus agora coloca o homem, Deus não criou o homem no jardim. Porque muitas das vezes a gente fala assim, olha, Deus criou o homem no jardim do Éden, mas ali já estava o inimigo. Não, Deus não criou o homem no jardim. Deus criou o homem fora do jardim e plantou um jardim para que o homem vivesse nele. E o objetivo todo da palavra de Deus é os planos de Deus para a nossa vida. O homem falhou, o homem errou, Adão pecou, o pecado dele foi imputado a todos nós. Mas através do Senhor Jesus, Deus descansou. Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor no Novo Testamento, o que diz? Quando foi que o Senhor Jesus descansou? Quando ele ressuscitou. Ele ressuscitou no domingo e ele é o dia da nossa redenção, é o domingo, é o descanso nosso, porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou e com a ressurreição dele, que ele ressuscitou, nós também temos direito. Aquele que crê nisso tem direito na vida eterna. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos a necessidade que nós temos que viver, que o homem viverá somente da palavra de Deus. Então nós temos que conhecer a palavra para que dela nós possamos viver. E quando nós fazemos as coisas certas, que fizemos tudo de acordo que está na palavra, nós não precisamos viver nos culpando. Nós podemos tirar a mão da nossa vida e falar: Senhor, a minha vida está nas mãos do Senhor. Faça de mim o que o Senhor quiser. Foi o que o Paulo falou lá em 2 Timóteo, quando Paulo, já no finalzinho da vida, Paulo, como se diz, no corredor da morte, que o crime de Paulo, que Paulo foi acusado, dele ser contra o império. Então o pecado dele que ele estava imputando é que ele estava sendo contra o imperador. Ele já sabia que iria morrer, que não tinha como. A condenação dele já tinha sido decretada, só faltava eles marcar a hora. Paulo vai dizer: olha, não sei o que é vantagem. Se é eu ficar e continuar pregando a palavra de Deus, ou se eu morro e vou para Cristo, que é muito melhor ainda. Mas se for a vontade do Senhor, eu vou ficar. Mas do contrário, eu vejo que eu já estou sendo entregue como libação. E Paulo vai falar: ó, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Essa tem que ser
a nossa posição diante do mundo, diante de todos que aí estão, para que quando chegar a nossa hora, a hora derradeira, que a gente possa dizer também, olha, estou indo. Não importa do jeito que o que vai acontecer, que é somente uma desculpa, para que a gente seja tirado desse mundo, a gente possa dizer, combati o bom combate. Aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu anunciei a palavra, eu fui misericordioso, eu socorri, pelo menos tentei socorrer os necessitados, dividi aquilo que eu tinha com aqueles que tinham problema, combati o bom combate. Estou encerrando a carreira, estou guardando a minha fé, porque eu sei o que me espera, a coroa da justiça. Essa é a verdadeira obra do Filho de Deus. Mas quando Deus criou todas as coisas, Ele não prometeu facilidade. Feito quando Jesus está falando isso aqui, que Ele está citando Moisés lá em Deuteronômio 8,3, Ele está dizendo, Ele te humilhou. Muitas das vezes nós vamos ser humilhados. Nós vamos ser pisados por alguém. Vai ter palavras que as pessoas vão dizer, que alguém vai dizer, que vai doer na gente, vai doer no nosso coração. Mas nós temos que entender que tudo isso é uma aprovação do Senhor, para que a gente entenda que Ele é o Senhor, que Ele não vai nos deixar o que é necessário para que nós encontremos o caminho do paraíso de volta, para que a gente encontre novamente o caminho do paraíso. E o texto diz que Ele te deixou ter fome, mas te sustentou. Nada falta para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que buscam com sinceridade, Senhor, sou pecador, sou falho, mas sem o Senhor eu estou mais complicado ainda, me ajuda aí. Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo, e Ele está pronto para ouvir e ouve todas as nossas orações, todo o nosso clamor. O Senhor ouve e responde. Mas Ele responde como? Ele responde através da palavra dEle. É você lendo que você vai achar a resposta, que vai te alimentar. Quando você pega a palavra de Deus e você lê, você pode estar com o coração contrito, com aquele coração amargurado, triste, pensando, puxa vida, fiz tantas coisas e estou passando por esse momento difícil. Mas quando você abre a palavra de Deus e você vai lendo, você vai vendo o quanto que o seu coração vai se alegrando, como que a sua vida vai mudando, como que as coisas vão sendo transformadas na medida que você vai conhecendo quem é esse Deus que criou todas as coisas, que te sustenta, que às vezes te deixa passar por luta, por tribulação, para te testar, para ver se você vai se manter fiel a Ele, se você vai se manter firme. Ele te humilhou, mas também nos sustenta Ele sustentou com o maná que tu não conhecias. Quem nos trouxe até a presença de Deus foi um maná que nós não conhecíamos. Esse maná é o próprio Senhor Jesus. Ele é o pão da vida. É Ele que nos sustentou até o ponto que nós tivemos condições de responder positivamente quando alguém falou para nós do amor desse Jesus e que a gente reconheceu que somos pecadores, que somos falhos e que sem Ele não somos nada, que a gente fala, Senhor, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor, eu quero viver na Tua presença, eu quero estar no paraíso contigo. E Ele fala, meu filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ao findar o labor dessa vida, nós sabemos que tem um Deus que está nos esperando. Que está nos esperando para que a gente encontre com Ele. Ele nos humilhou, deixou ter fome,
sustentou com maná que não conhecíamos, nem os teus pais o conheciam, para te dar o entender que o homem viverá não só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Aqui Jesus está nos indicando duas coisas. Jesus está nos dizendo que desde lá de Moisés até onde ele falou em Mateus 4,4, que a nossa vida espiritual é sustentada pela porção diária da palavra de Deus. A vida espiritual é sustentada pela porção diária da palavra de Deus. É você abrir a Bíblia. O pão diário é bom. Tem pessoas que têm aquela tal da caixinha de promessa, esquece aquilo. Se você tem, joga fora, queima aquele trem, porque ali só estão as promessas. Você tem que pegar realmente a palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo: Senhor, ilumina a minha mente e o meu coração para que eu entenda, para que eu compreenda qual é o propósito do Senhor. O Senhor está me dando essa porção aqui hoje para mim estar lendo. E Ele vai abrir o seu entendimento e você vai compreender os planos dEle. O momento que você está passando, a situação que você está enfrentando e que Ele está no controle de todas as coisas. Que pode passar frio, pode passar fome, sede, mas Ele está nos sustentando no final. É Ele que nos mantém de pé. E nós precisamos da porção diária da palavra de Deus. Isso tem que ser um hábito na vida de todo crente. Tem que ser um hábito, tem que ser uma constância, que se você começa a ler, se você começa a pesquisar, a comparar um texto com outro, você vai ver que a Bíblia não contém erro. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Esses livrinhos aí, o Pão da Vida e várias outras coisas que existem, contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Ali tem interpretação de homens, e que muitas das vezes a interpretação que estão dando ali não é a principal, não é a correta. Não é a que o Espírito Santo está querendo trazer para a sua mente, para o seu coração, para que você entenda, para que você compreenda e por ela você viva. E quando o Senhor disse assim: e assim como a nossa vida física é sustentada pela porção diária de alimento, a nossa vida espiritual também precisa da palavra de Deus para ser alimentada normalmente. Negligenciar a leitura regular da palavra é tão prejudicial à saúde da nossa alma quanto é saúde do nosso corpo negligenciar o alimento. Você vê essas pessoas que querem emagrecer, aquelas moças que são modelo, que muitas das vezes elas começam a enxergar defeito nelas dia após dia. A menina não tem barriga, não tem nada, mas ela chega de frente ao espelho e fala: ó, aqui, ó que pneu, como que eu estou barriguda, como que eu estou gorda. Tem que eliminar isso. E muitas das vezes vai e come um pouquinho de nada. Comeu, deixa só a comida chegar no estômago e enfia o dedo na garganta. Quantas fazem isso? Quantas fazem isso e vão secando, 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 assim como o nosso corpo necessita do alimento. Que nós somos feitos do pó da terra e o pó da terra tem todos os minerais. E esses minerais nós o repomos através da alimentação. Se nós negligenciarmos a alimentação ou passarmos a comer só um tipo de alimento, vai ficar faltando alguma coisa do nosso corpo. E quando você vê a situação dessas moças, muitas não conseguem nem se recuperar mais, de tanto que vai passando, elas vão ficando tanto tempo sem comer, que já não se consegue mais, o estômago vai colando,
tudo vai ficando deficiente. Assim também é na vida espiritual. Se nós vamos deixando de nos alimentar da palavra do Senhor, e o homem tem que viver é por ela, é dela, como vai ficar a nossa vida espiritual? Preste atenção para vocês verem as pessoas que vão saindo da presença de Deus devagarzinho. A primeira coisa que vão parando é de ler a Bíblia. Aquele que lia a Bíblia todos os dias, ele começa a encostar ela num canto e ali ela fica parada dias e dias. Às vezes só põe ela debaixo do braço, tipo um desodorante, no domingo para vir na igreja. E quando traz. E quando vem. Então, quando a gente vê essa situação, a gente vai vendo que as pessoas vão ficando fracas, vão ficando debilitadas, vão caindo em qualquer engano, vão começando a olhar as coisas desse mundo. E Jesus está falando, olha, nem só de pão viverá o homem. Não só das coisas físicas desse mundo, não só daquilo que dá prazer aos olhos, não só daquilo que dá prazer ao corpo, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E se nós conseguimos compreender, entender isso, nós vamos ver que da mesma forma que Moisés fala ao povo de Israel a importância da palavra de Deus para a vida deles, essa mesma palavra tem o mesmo valor para nós nos dias de hoje. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 32, 47. Deuteronômio 32, 47. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Ele foi escrito por Moisés, mas o finalzinho dele não foi Moisés quem escreveu. Quem escreveu o finalzinho de Deuteronômio foi Josué, que vai escrever e descrever como foi a morte de Moisés. Amém? Lá está escrito assim, Moisés dizendo, porque essa palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra, vocês prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. A gente vê assim, mas você está falando, mas aí quem está dizendo isso é Moisés, lá no passado. Moisés está dizendo isso no passado, mas abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Pedro também vai estimular os cristãos, os leitores dele. É coisa que tem faltado nos nossos dias na igreja. Pedro vai falar, há 2000 anos atrás, no início da igreja que estava começando, Pedro vai falar, desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Pedro vai falando assim, olha, procura, como menino, tenha sede, tenha vontade, queira conhecer a esse Deus soberano, esse Deus que criou todas as coisas no princípio, mas ele está mostrando, apontando que existe um fim para a história. Nós estamos caminhando por um fim. E quando tudo isso, Pedro está falando aqui, ó, desejai. Desejai como meninos o leite. O leite é para quem está começando a caminhar. É para nós que a vida é como um sopro. Ela passa muito rápido, muito rápido. O verdadeiro sentido desse texto é a palavra de Deus. É ter o desejo de conhecer, a vontade de conhecer,
O que muita gente, muitos crentes nos dias de hoje estão perdendo. Jesus fala, olha, se aqueles dias não fossem abreviados, porventura quando eu voltar, haveria fé na terra? Se houver uma prorrogação de muito tempo de tudo isso que está acontecendo aqui, vai haver fé daqui a uns tempos? Não. Nós temos que olhar que a cada 100 anos houve uma grande catástrofe no mundo. A cada 100 anos houve esse movimento que está acontecendo agora nesse momento. Mas a todos os movimentos que houve de 100 em 100 anos, a igreja era o principal ponto. A igreja é que sustentava todas as coisas. A igreja é que continuava se reunindo em oração, buscando, pregando, ensinando a palavra de Deus, falando com o povo, ó, confia, o Senhor está no controle, isso aí é passageiro, isso vai passar, isso vai mudar. E o povo confiava, o povo orava, o povo buscava a misericórdia do Senhor, clamava, Senhor, tenha misericórdia de fulano, tenha misericórdia de ciclano. E nós sabemos, você que é lavado, você que é remido no sangue do Cordeiro, você sabe o poder da oração. Você sabe que você pode estar orando aqui e uma pessoa sendo curada do outro lado do mundo. Porque Deus não é o Deus de perto, Ele é também de longe. E Ele tem planos para nossas vidas. Que nós entremos nas brechas. Para que a gente faça a obra de um verdadeiro evangelista, de um verdadeiro anunciador das boas novas. Para que a gente possa dizer para essas pessoas que estão aí fora, morrendo de medo, que existe um Deus que não precisa desse medo. Se eles tiverem que ir hoje, é porque Deus já tinha determinado. Então não adianta fugirmos. Os homens estão usando de todas as maneiras para tirar a palavra de Deus, diminuir a fé de cada um e colocar a nossa fé, a nossa esperança na solução que o homem pode dar. E quando nós olhamos para o verdadeiro sentido de tudo isso que Pedro falou, que devemos desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vá crescendo. É começar e prosseguir no conhecer do Senhor. A Bíblia fala, começamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que a cada dia a gente vai conhecendo Ele um pouquinho mais. E em 1 Pedro, para poder encerrarmos, em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 23 ao 25, Pedro nos dá algo incrível para que a gente possa meditar. Pedro vai nos dizer, sendo, 1 Pedro 23 ao 25, Pedro vai dizer assim, olha, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus é viva, ela permanece. As situações, os momentos, as lutas, as tribulações, tudo o que temos passado, por aqui vai ficar. E no versículo 24, Pedro diz, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Isso é
é uma certeza, uma convicção, que se nós ensinarmos a palavra do Senhor corretamente e a pessoa colocar no coração o desejo ardente de crescer na graça, crescer no conhecimento, na busca da palavra de Deus, ela não será enganada. Ela não será iludida com falsas promessas de que a palavra de Deus é promessa para todas as coisas, e não é. E quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós buscamos a conhecer, a entender e a compreender que o Senhor tem pensamentos para nós muitos mais altos do que os nossos. Muitas das vezes nós olhamos a nossa vida aqui e ficamos olhando a nossa vida nessa rasteirinha de trabalhar, comer, vestir, dormir e que vamos morrer e que vai acabar. Não, existe um paraíso, existe uma promessa de que o Senhor veio para nos buscar e nos levar para estarmos com Ele para sempre. E Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz: olha, porque eu recebi do Senhor, e o que eu recebi do Senhor, eu vou entregar para vocês. E Paulo começa explicando tudo o que aconteceu com a obra, a vida, a morte e a ressurreição do Senhor. Ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graça, disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice e tendo dado graça, disse: esse é o cálice da nova aliança, feita em meu nome por vós. Então o Senhor fez uma aliança para conosco, para que nós estivéssemos reunidos no nome dele, e todas as vezes que nós nos reunimos no nome dele, nós nos lembrarmos do sacrifício que ele fez por cada um de nós, do tanto que ele se esvaziou, que ele desceu de sua glória, que ele veio nesse mundo, viveu como homem, passou por todas as lutas, feito ele disse, olha, teve fome, teve sede, passou por problema, 40 dias de jejum, e o inimigo ali, e a Bíblia fala que o inimigo se afastou dele por um tempo. O inimigo estava sempre procurando. Você vê que depois disso, no princípio ali em Mateus 4,4, era o próprio inimigo, mas depois ele começou a usar as pessoas para tentar tirar o Senhor do caminho, para desviar o Senhor dos planos de Deus, que era nos resgatar, nos abrir uma porta, nos mostrar um caminho, aonde a gente possa encontrar o caminho de volta para Deus. E quando nós olhamos tudo isso que Paulo está falando aqui, e Paulo vai dizer, olha, faça isso. Todas as vezes que você comer desse pão, beber desse suco, beba em memória dele, relembrando que ele primeiro se entregou por nós, para que nós pudéssemos achar o caminho de volta. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Mas Paulo também, nesse mesmo texto, Paulo nos deixa algumas advertências. Paulo vai falar, olha, não participe de qualquer maneira. Tem que ter sabedoria para estar participando, para compreender o que é os planos de Deus para nossas vidas. Nós temos que conhecer a palavra dele. E a palavra dele é que é viva, é eficaz e que pode mudar e que pode transformar a vida do homem. Aquele que, pela fé, crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo, viveu aqui,
morreu, padeceu sob Pôncio Pilatos, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, está sentado à direita de Deus Pai, aonde ele só vai voltar nesse mundo agora para julgar, para buscar aqueles agora, já na finalização do tempo, que o Senhor vai vir agora para buscar a igreja remida, restaurar aquele reino que ele veio inaugurar, mas agora ele vai voltar para levar aqueles que creram que ele é o Senhor. Aleluia. Aqueles que o tomarem como seu Senhor, o verdadeiro Salvador, têm direito na vida eterna. E Paulo está falando assim, olha, não participe de qualquer maneira. Participe consciente. Mas também Paulo deixa também escrito, olha, não deixe de participar também. Porque aquele que entendeu, que compreendeu a palavra de Deus, ele não pode deixar de participar também. Porque se ele deixa de participar, se ele falar, mas eu pequei hoje, eu errei, eu não vou participar hoje, ele está dizendo para si mesmo, olha, o sangue de Jesus não foi suficiente para me perdoar. Então, Pedro vai falando, filhinhos, Pedro não, João, se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, fiel, para nos defender, para nos perdoar, para entrar com a nossa causa diante do Senhor, e Ele é fiel e justo, e Ele está pronto para nos perdoar. Então, quando nós olhamos para esses textos, nós observamos que o Senhor está no controle, o Senhor tem planos para nos salvar, que Ele é fiel e justo, que Ele sabe que mesmo a gente confessando o Senhor como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós já estamos morando no mundo, um mundo que jaz no maligno. E que nós vamos errar, que nós vamos falhar, mas todas as vezes que falharmos, que errarmos, que entendemos que pecamos, que falhamos, que erramos, Senhor, me perdoa. Ele está pronto para nos perdoar, para que a gente possa participar da ceia sem nenhum receio, sem nenhuma preocupação, participando conscientemente. Então, não deixe de participar da ceia do Senhor por nada que tenha acontecido, seja uma palavra que trouxe tristeza, ou um gesto, ou um ato, que seja por palavras, por pensamento. O Senhor é fiel para perdoar, se nós confessamos os nossos pecados. E Paulo continua falando que há no meio do povo muitos fracos e muitos doentes, porque participam sem discernir a palavra de Deus, sem compreender o que o Senhor realmente está dizendo na palavra dele. E quanta gente lê a Bíblia, já leu, conhece várias porções da Bíblia, mas outros chegam e distorcem, fazem adaptações, e as pessoas não entendem a palavra como ela é, que esse Deus de amor, esse Deus misericordioso, Ele quer nos guiar de volta para Ele. E que nesse momento nós possamos tirar um minutinho e falarmos com o Senhor, feito Davi falou, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algo mal. E Davi vai dizer no Salmo 51, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos apodreciam. Enquanto Davi escondeu o pecado dele com Betseba, ele escondeu ele por mais de ano. Enquanto ele escondeu, os ossos dele foram apodrecendo. Quando Natã o lembrou o que ele tinha feito, que era errado, que era pecado, ele confessou o pecado. E ele pôde dizer, Senhor, sonda-me, para ver se ainda há em mim algo mal que eu preciso confessar. Que nós possamos tirar um minuto e examinarmos a nós mesmos, para que nós, como Paulo diz no texto aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe
para não ser julgado com o mundo. Vamos nos examinar então. Amém. Amanda, seu anel. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz o Salvador de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu.
Pai querido, Pai amado, Senhor, graças te damos por aquele glorioso dia, aonde naquele dia, ó Pai, o Senhor se entregou pelos meus pecados, pelos meus erros. O castigo, ó Pai, que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras, ó Pai, nós somos sarados, nós somos curados. Ó Pai, obrigado, Senhor. Não há como, Senhor, não nos rendermos a Ti, sabendo, ó Pai, que nada podíamos fazer, que o homem não precisa fazer nada para merecer o inferno. Nós temos, ó Pai, que olharmos para a cruz do Senhor, olharmos, ó Pai, para o Teu sacrifício, para sermos resgatados do inferno e sermos levados, ó Pai, para a Tua maravilhosa luz. Oh Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. E nesse momento, ó Pai, eu consagro a Ti esse pão e esse suco, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, tocar em cada coração da Tua igreja, reavivar, reanimar, que a Tua igreja, ó Pai, possa entender, compreender a necessidade, ó Pai, dessa união, de participar, Senhor, do Teu corpo, do Teu sangue. Relembrarmos, ó Pai, de tudo que o Senhor fez por nós. Tira, Senhor, essa friagem espiritual que está reinando na Tua igreja. Esse medo, ó Pai, do que pode fazer esse vírus. Mas restaura, ó Pai, o amor, o carinho, a confiança no Senhor. Pai, nós consagramos a Ti e Te agradecemos, ó Pai, por aquele glorioso dia que o Senhor se entregou por cada um de nós. Nós consagramos a Ti o suco e o pão, no nome do Senhor Jesus. Amém? E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Participemos todos em nome do Senhor Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Façamos todos em memória do Senhor Jesus. No livro de Mateus, quando vai falar da ceia, diz que depois de cear, o Senhor Jesus cantou um hino. Que você possa cantar esse hino agora, que os meninos vão entoar aí o louvor, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o seu fervor. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar,
meu coração bateu Deus. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bateu Deus. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer teu trono, minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, És o caminho distante do mundo. Pode alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, Sentir o teu pulsar, meu coração bateu bem. Vou te alegrar com meu louvor. Quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bateu bem. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, só pra te adorar, te alegrar. Pode alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bateu bem. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bateu bem.